Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Memórias tão fundamentais em nossas vidas que nós sequer imaginamos. Através da memória, nós fechamos os olhos, lembramos de coisas boas que aconteceram. As memórias nos fazem rir, nos fazem chorar de emoção. São elas que moldam as nossas escolhas, os nossos sonhos. Agora imagina você abrir os olhos em um dia e perceber que isso tudo se apagou. Que essas memórias foram sendo ceifadas lentamente. E quando você se deu conta, não se reconhecia no espelho. Assim é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, destrói lentamente a memória, a habilidade de pensar, destrói a nossa capacidade de realizar tarefas simples, como comer, como deglutir. Hoje, segundo estatísticas, o Alzheimer atinge cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Embora seja uma doença descoberta há pouco tempo. Em 1901, na Alemanha, August Deiter, uma mulher de 51 anos, começou a esquecer seu próprio nome, seu endereço e até como cozinhava. Depois, mais para frente, ela passou a ter comportamentos estranhos, como, por exemplo, esconder as coisas. Foi quando seu marido, então, internou-a em um hospital em Frankfurt. E lá, o médico psiquiatra, o Dr. Alois Alzheimer, se interessou pelo caso dela e resolveu acompanhá-la de perto. Ele percebeu que a situação dela era bastante incomum. Em um dado momento, quando ele pediu para que ela escrevesse Senhora Auguste, ela simplesmente escreveu Senhora. Ela não teve tempo sequer de memorizar o resto das frases. Ali então, começaram os tratamentos. Ela ficou internada por mais ou menos 5 anos, quando em 1906, ela desencarna com pneumonia. O Dr. Alois Alzheimer, então, resolve tirar o seu cérebro e examinar. E lá percebe uma série de placas e filamentos que cobria o cérebro. E ele, então, descobre que ali tinha algo extremamente diferente, até mesmo porque o cérebro dela estava menor. Foi nesse ponto que surgiu o primeiro diagnóstico do mal de Alzheimer. Essa doença, que ninguém nega o quanto ela é cruel e dolorosa, principalmente para os familiares, que veem o doente se esquecer dos nomes deles, os familiares, que veem as suas memórias se apagar e eles irem regredindo, até se tornarem praticamente um bebê. E ali, se não bastasse isto, ainda tem altas despesas, porque se gasta muito nos cuidados e principalmente nos medicamentos, que infelizmente hoje são apenas sintomáticos. E isto é muito cruel, principalmente quando uma pessoa vai até o médico e recebe o diagnóstico de Alzheimer, porque ela tem certeza que para aquele mal não tem cura, e que a cada dia que passar ela vai piorando até chegar ao ponto do desencarne. A ciência até hoje busca entender o que é o Alzheimer para poder descobrir como ele se inicia e a partir daí trabalhar a cura. Só que o que se sabe por enquanto é que ao longo da vida o organismo das pessoas, nós, vão produzindo proteínas e essas proteínas vão se acumulando no cérebro por resultado do processamento neuronal. São, portanto, considerados lixo. Na maioria das pessoas esse processo se dá e elas conseguem eliminar essas proteínas.
em outro percentual não. E essas proteínas vão se juntando e formando placas irregulares, filamentos no interior das tubalinas dos neurônios, e vão dificultando as sinapses celulares, que é a comunicação entre os neurônios. Do lado de fora, elas se acumulam e são chamadas beta-amiloide. Do lado de dentro são as proteínas tau. Guarda esses dois nomes. Imagina um computador que de repente uma massa grudenta gruda no processador. Naturalmente o processador vai superaquecer e ter dificuldade de funcionamento. Se essa massa grudenta se dá na comunicação entre os cabos, naqueles pontos terá dificuldade de transmissão dos dados. É isso que acontece nos neurônios. E cada parte do cérebro afetada gera um tipo de sintoma. E quando os neurônios morrem, mais funções do cérebro são prejudicadas. E é nesse ponto que os familiares percebem os primeiros sintomas nos doentes. Embora o Alzheimer ainda não tenha cura, segundo os últimos estudos, ele pode sim ser prevenido. Por isso, que o principal objetivo dessa nossa palestra de hoje é entender por que se dá o Alzheimer, como se dá e como a doutrina espírita, aliada com os últimos estudos da ciência, podem sugerir a prevenção. E como nós somos reencarnacionistas, sabemos muitas vezes que quando o mal chega, nem sempre ele chega por necessidade. Então nós precisamos aprender para prevenir. E um spoiler é que quanto antes começarmos a prevenção, melhor os resultados. Primeiramente, é bom que se diga que falta de memória não é sinal de Alzheimer. Hoje, muita gente em várias faixas etárias reclamam que está perdendo a memória, que não consegue fixar uma coisa ou outra, que se esquece de tudo. Isso existe uma explicação. Hoje no mundo, o volume de informações, principalmente por conta das redes sociais, cresceu vertiginosamente. E a nossa atenção para isso, nem tanto. Como não estamos prestando tanto atenção mais como antes, por causa do volume, naturalmente não armazenamos essas informações e acabamos esquecendo. Por isso, que tudo que nós aprendemos sem muito interesse, se perde no tempo. Guarde isso também. Segundo a doutrina, todas as doenças possuem basicamente duas funções. Primeiro, a função educativa. Segundo, a reparação. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás a pandemia da Covid. Qual foi a principal educação que a Covid nos trouxe? A necessidade da higiene. Nós passamos aí praticamente 2 anos preocupando com a nossa higiene, tendo cuidado onde pegávamos, limpávamos as mãos, não ficávamos muito aglomerados, e depois que isso passou, o que aconteceu? A grande maioria não aprendeu nada. O câncer, por exemplo, é uma doença que, entre outras coisas, vem nos ensinar disciplina, a nos educar emocionalmente e a não ter vícios. E mesmo isto sendo claro, as pessoas ainda não aprenderam. A AIDS, por exemplo, veio educar-nos em relação à promiscuidade. E assim todas as doenças têm esse cunho. E no campo da reparação, o Alzheimer tem a função precípua de enlaçar espíritos comprometidos com a lei, forçando o exercício do amor, do alto amor, do desapego, da humildade. Nenhuma enfermidade seria necessária se nós aprendêssemos a lição desde o começo. Mas como somos renitentes e teimosos, muitas vezes é necessária a dor para que a gente possa aprender. Por isso que Emmanuel disse: a expiação é medida da lei aplicada apenas aos corações endurecidos.
não precisava ser aplicado a todos. E não por acaso, a prevenção do Alzheimer nos cobra o comprometimento com a nossa evolução. Mas, para que a gente possa entender como se dá a prevenção, precisamos entender como que a coisa acontece. Segundo o Espiritismo, o Alzheimer tem o seu nascedouro na mente. Entendamos que a mente não é o cérebro. O cérebro é um organismo material que recebe e decodifica os sinais da mente que reside no espírito. E sendo a mente residente no espírito, ela é a emissora do pensamento. E as qualidades desses pensamentos que as nossas mentes emitem vão ditar o nosso bem ou o nosso mal-estar. Vão ditar a nossa saúde ou as nossas doenças. No livro Roteiro, no capítulo 30, intitulado Renovação, Emmanuel anota: o pensamento é gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de forças do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade de quem exterioriza e dirige. Ou seja, os pensamentos falam do presente, mas em relação às doenças nós precisamos ver também o pretérito. Os nossos compromissos frente às leis divinas. Por isso que no livro O Mundo Maior, no seu capítulo 19, intitulado Sanções e Auxílios, André Luiz anota: nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos a deficiência do espírito. Ou seja, a doutrina é categórica. Nós somos os únicos construtores do nosso destino. Nós somos os únicos construtores do nosso bem ou do nosso mal-estar psíquico, do nosso bem ou mal-estar mental e do nosso bem ou mal-estar físico. Em Missionários da Luz, capítulo 13, André anota: da mente se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que as servem. Por isso que é bom nós lembrarmos que durante a nossa reencarnação, os nossos pensamentos recebem uma influência muito grande do meio onde vivemos. Nós moldamos o nosso modo de pensar segundo a nossa cultura, segundo o meio que vivemos. E nós moldamos também os nossos pensamentos segundo o conteúdo intelectual que consumimos. Essa é a chave para o Alzheimer. Porque a mente e os pensamentos de alguém que lê, por exemplo, muita literatura espírita, é muito diferente de alguém que vive lendo páginas de fofoca ou páginas de crimes e de acidentes. É por isso que a construção de uma mente passa pela educação do pensamento. E a educação do pensamento, ela é projetada pelo nosso crescimento espiritual. E quando nós fazemos o contrário, nós moldamos os nossos desequilíbrios físicos e mentais. Agora, olha que interessante. Os últimos estudos científicos deram conta que o caminho mais curto para fugirmos do Alzheimer é o nosso crescimento intelectual, porém, do jeito correto. Por que existe crescimento intelectual do jeito incorreto? Existe. E não por acaso, o Alzheimer deixou de ser exclusividade das pessoas idosas. E cada vez mais, o Alzheimer atinge pessoas mais jovens. Ele estava crescendo entre os idosos porque a expectativa de vida aumentou. Há 50 anos atrás, a média de vida era 60 anos.
Hoje já esbarramos nos 80, então é natural que o número de idosos aumentando, as doenças referentes à idade também aumentarão. Mas na atualidade não. O Alzheimer tem aparecido em pessoas de 30, de 40, de 50 anos, como a paciente número 0. E isto não é por acaso. Quando vamos ver a questão do intelecto da atual geração, nós descobrimos que as pesquisas deram conta que pela primeira vez na história, uma geração tem o QI menor do que a geração anterior. E aí alguém pergunta, o que é que isso tem a ver com Alzheimer? Tudo. Tudo porque em relação ao desenvolvimento intelectual, como que anda a grande massa? Crescendo? Não. De mamando a caducando, a grande maioria das pessoas estão emburrecendo, entre aspas, com a absorção da chamada cultura inútil. Porque a única fonte de informação dessa grande massa são as redes sociais, são os textos curtos, os textos sem nenhuma base, sem nenhuma credibilidade. E como a cultura inútil gera mais lixo mental, o Alzheimer tem chegado às pessoas mais novas. Desde 1945, André Luiz alertava para a necessidade do nosso desenvolvimento intelectual. E ele antecipou em mais de 70 anos a própria ciência. Ou seja, há mais de 70 anos, os espíritas tínhamos a chave para evitar o Alzheimer, mas a grande maioria dos espíritas sequer deram conta disso. E alguém pode falar assim, mas tem muita gente culta que teve Alzheimer. Vejamos, estudo realizado em Chicago, no Centro Hershey, para a doença de Alzheimer, revela que pessoas com a mesma condição cerebral apresenta estado mental completamente diferente. Enquanto uma perde memória, a outra se mostra lúcida e capaz. A conclusão desse estudo é que o estado físico dos tecidos cerebrais dessas pessoas dependiam do uso que elas faziam daquilo que elas aprendiam. Ou seja, a demência do Alzheimer não está ligada à atividade intelectual. A demência do Alzheimer está ligada a como processamos a nossa atividade intelectual. O Dr. David Bennett, do Centro de Alzheimer de Chicago, anota: constatamos que quanto mais engajados em termos físicos, sociais e intelectuais, nossos voluntários permaneciam ao longo da vida mais resistentes à demência ao final da vida. Ou seja, quanto mais ligados ao exercício do aprendizado, mais resistentes eles estavam, e quando tinha Alzheimer, mais resistentes aos piores sintomas. Em outras palavras, quanto mais nós exercitamos o nosso cérebro, quanto mais desafiamos o nosso cérebro, mais difícil de nos aproximarmos do Alzheimer. E o que seria exercitar o cérebro? Quais seriam os exemplos? Por exemplo, aprender uma segunda língua. Agora, na década de 80, fizeram uma pesquisa com 56 freiras do Santuário Notre Dame, nos Estados Unidos. E esse estudo foi feito com elas porque era fácil observar, porque todas elas tinham mais ou menos o mesmo comportamento. E a conclusão do estudo é que 6% apenas das freiras que falavam mais de 4 línguas tiveram Alzheimer. E 36% das freiras que falavam apenas uma língua tiveram Alzheimer e desenvolveram os piores sintomas. Aprender a tocar um instrumento, estudar obras diferentes. Isso é importante porque quando nós aprendemos coisas novas,
nós criamos novas conexões nos nossos neurônios. E quanto mais estudamos essas coisas, quanto mais forçamos o cérebro a aprender, mais conexões são criadas. E se aqueles filamentos da proteína tal, aquelas placas da beta-amiloide, comprometerem alguns desses ligamentos dos neurônios, os outros cumprirão sua função. E aí nós teremos menos problemas. O Dr. David completa: o que ocorre é que o exercício intelectual parece silenciar os efeitos do avanço da doença nas capacidades cognitivas. Quanto maior o dano apresentado no cérebro, maior a proteção concedida pelos anos de exercícios cerebrais. E pensar que está assim de livraria boa fechando no Brasil. Eu fiquei de luto quando fiquei sabendo que a Saraiva em São Paulo tinha fechado. Revistas estão entrando em extinção. Livros físicos estão acabando. Os jornais já não escrevem mais artigos grandes, tem que ser textos pequenos. Por quê? Porque as pessoas não leem. Porque as pessoas estão com preguiça de ler. Só que isto não acontece por mágica, não acontece por um milagre. Existe um intrigado mecanismo dentro do nosso cérebro que está diretamente influenciado pelo que nós absorvemos, pelo que nós aprendemos. E quem fala disso é André Luiz no Domínios da Mediunidade, quando ele anota: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhes degradam com reflexos sobre as células materiais. Ou seja, nesse caso do Alzheimer, nós estamos falando dos nossos neurônios. Os nossos neurônios que são tão fundamentais para a nossa sobrevivência, que nós podemos perder várias células de várias partes do corpo. Mas se os nossos neurônios morrerem, na sua grande maioria, cessa a vida. Porque são eles que são responsáveis pelo processamento de quase tudo o que acontece no nosso cérebro. No entanto, como tudo que funciona precisa de energia para funcionar, e o seu trabalho gera resíduo, não é diferente com os neurônios. E esse mecanismo para a limpeza desse lixo foi estudado por um brasileiro. Um brasileiro que começou os estudos dele nessa área no seu doutorado nos anos 80. É o pesquisador pela UFRJ, Vivaldo Moura Neto, doutor honoris causa pela Universidade da Bahia. Ele descobriu: as células gliais são tão ou mais importantes do que o neurônio, do que a gente pode imaginar. Porque há situações em que as células gliais podem se transformar em neurônios se for preciso. O que são essas células gliais? São células que crescem entre os neurônios e têm a função de protegê-los, entre outras coisas. E um tipo de glia é o chamado astrócito. O astrócito, ele é de imensa importância para o neurônio, porque eles que são responsáveis pela sustentação, pela nutrição e principalmente pela retirada do lixo. E essas funções, elas funcionam como um relógio. Se nós levamos a nossa vida com um tipo de aprendizado, com o consumo de informações, digamos, normais, isso vai trabalhar como uma máquina. No entanto, quando partimos para o consumo da chamada cultura lixo, quando nós partimos para outras espécies de condições que vamos falar mais daqui a pouco, esses neurônios começam a produzir mais substâncias tóxicas, mais lixo.
E aí que os astrócitos, não dando conta de tirar esse lixo, secretam uma substância que faz o neurônio paralisar, para que ele possa trabalhar. Só que o efeito colateral disso é a atrofia do neurônio, ele encolhe e pode morrer. E no estudo quentinho, que saiu do forno esse ano, foi publicado na revista Nature, no dia 28 de fevereiro agora de 2024, a nota. Durante o sono, ondas elétricas empurram fluido ao redor das células, das profundezas do cérebro para a sua superfície. Lá, os resíduos desse fluido são absorvidos pela corrente sanguínea que os leva ao fígado e aos rins para serem removidos do corpo, e um desses resíduos é a amiloide. Guarda mais esse nome, porque aqui entra a doutrina espírita. Quando nós adquirimos informações úteis, os nossos neurônios trabalham dentro da normalidade. Esse motorzinho não trabalha forçado. Gera quantidade de resíduos de lixo normal. As glias limpam, excretam e vida que segue. No entanto, quando nós ingerimos informações tóxicas, olha o quanto o projeto divino do corpo é perfeito. Quando nós ingerimos informações tóxicas, esses neurônios trabalham forçados, trabalham em excesso e geram muito mais lixo que vão se acumulando. E aí começa o problema. Porque esse excesso de proteínas, como nós vimos no começo, que vão se acumulando entre os neurônios, a amiloide, que é uma das secreções, que eu pedi, guarda esse nome agorinha, ela é quebrada, e o resultado desses fragmentos é chamado de beta-amiloide, que são grudentos e vão formando uma placa sobre os neurônios. E do lado de dentro, as células tal vão entupindo os microtúbulos que fazem a comunicação entre os neurônios e impedindo as sinapses. Temos aí o Alzheimer. E aqui uma curiosidade. Segundo espíritas estudiosos da AME, Associação Médica Espírita do Brasil, são através desses microtúbulos que o fluido vital, absorvido pelos centros de força do perispírito, gerido pela nossa glândula pineal, que é a gestora da nossa vida psíquica, é levada para o nosso tecido cerebral. Agora, se o excesso de lixo que causa todo esse estrago, sabendo disto, o que faria uma pessoa inteligente? Exatamente. Trabalharia para evitar o excesso de lixo mental. E como que a gente faz isso? Basicamente, de duas formas. A primeira forma é evitar os pensamentos destrutivos. Lembra que a mente é geradora dos pensamentos e que os pensamentos são moldados pelo que nós absorvemos cultural e intelectualmente. Mas nesse caso aqui, os pensamentos destrutivos, eles vão levar a um desequilíbrio entre as nossas forças psíquicas e as nossas emoções, porque o nosso psiquismo, ele precisa estar extremamente equilibrado com as nossas emoções. Quando temos excesso de pensamentos negativos, esse desequilíbrio gera muito problema. E quais são os fatores da nossa vida que podem gerar esses pensamentos? A autopunição, a culpa, os desvios morais, o excesso de trabalho, porque todo excesso demonstra algum tipo de falta, o medo,
a não aceitação das condições que a vida naturalmente nos impõe, a revolta, o ódio, tudo isto gera pensamento destrutivo, e seria natural, porque são circunstâncias deletérias. E olha que nós estamos falando apenas do Alzheimer, porque se a gente for entrar na fisiologia dessas doenças, a gente vai chegar no câncer, e a gente vai chegar em tantas outras doenças sérias, fazendo jus a que Joana de Ângeles anotou que a maioria dessas doenças graves tem cunho psíquico. Então você está dizendo que a gente não pode sentir essas coisas? Não posso ter ódio, não posso ter... Não estou falando isso não. Até mesmo porque nós somos humanos. E sentir essas coisas é natural. O problema não é sentir. O problema é sentir e ficar cultivando esse sentimento. É aí que gera o problema. Porque nós não podemos viver mergulhados nela, porque o primeiro resultado é a perda da nossa vitalidade. A segunda forma é que esses mesmos pesquisadores brasileiros descobriram que uma das coisas que mais geram lixo mental, adivinha o que é? Preocupação. Mas não é a preocupação comum. Igual muita gente aqui, eu estou vendo, está preocupado com o término da palestra. Tem gente que quer ir embora para casa porque está preocupado que tem que jantar ainda. Está preocupado com que tem que ir no trabalho amanhã. Não são essas preocupações são naturais. São preocupações extremamente cotidianas. A preocupação que gera excesso de lixo mental é a preocupação desnecessária. Percebeu o quanto que a gente fala de desnecessário? Então, por exemplo, preocupação, uma coisa que eu sei que aqui ninguém faz. Um segundo. Preocupação com a vida alheia. Preocupação com as postagens das redes sociais, com a quantidade de curtidas. Preocupação com quem matou quem, o acidente foi como, quem engravidou. Preocupação sobre o que vão falar de nós. E por aí eu poderia passar a noite enumerando. E essas preocupações, elas estão tão exacerbadas nos dias de hoje, que tem refletido, inclusive, no excesso de crises de ansiedade. Porque a ansiedade, na sua base, tem a grande preocupação. Entendeu o motivo porque os casos de Alzheimer estão aumentando e vão aumentar muito mais? Porque todos esses fatores contribuem para a doença. Então não é só o aumento da faixa etária, é o nosso comportamento. E eu estava comentando isso com uma pessoa, ela disse, então ferrou. Falei, não ferrou não. Lembra que Deus é amor? Nós estamos passando por um momento muito tenso da nossa existência como espíritos. Nesse momento de transição planetária, já não dá mais para a gente ficar protelando, empurrando com a barriga, enrolando. Não dá mais para ficar cultivando a preguiça mental. Lembra que Emmanuel disse que para que nós possamos evoluir, temos que desenvolver a asa da moral e a asa do intelecto, do conhecimento? Então, até que tem muita gente tentando desenvolver a asa da moral, mas a preguiça mental não deixa a asa do intelecto crescer. É por isso que Jesus nos enviou a doutrina espírita para servir de farol a iluminar os caminhos da nossa vida e apontar esses pontos. E para variar, pasmem, esse farol aponta para uma via pavimentada, lisinha, bem sinalizada, larga e tranquila, que se chama amor. Sim, o amor e as suas ramificações são os mecanismos e as medicações mais eficazes para o Alzheimer. Quer saber?
Vamos começar, por exemplo, por nos educar a não absorver cultura inútil, não absorver informações tóxicas que vão gerar mais lixo mental. Qual é o nome disso? Alto amor. Evitemos o excesso de celular. Qual é o nome disso? Amor pelo tempo. Evitemos o excesso de notícias, principalmente notícias ruins de guerras, de crimes, de política. O que é isso? Amor pelo bem-estar. Evitemos fofocas, falar mal, ouvir mal da vida dos outros. O que é isso? Amor pelo próximo. Se nós cultivarmos isto, estaremos fazendo a maior profilaxia. O segundo ponto é: façamos uma limpeza diária dos nossos neurônios, pelo menos 3 vezes por dia. Lembremos que nós somos encarnados basicamente em 3 corpos: o espírito, o perispírito e o corpo. O que o espírito faz reflete no perispírito, que reflete no corpo. Portanto, lembra que as tubulinas são aqueles microtúbulos que levam o fluido vital? Eles podem estar entupidos pelo excesso das fibras da proteína. Agora, se eu faço com que nesses microtúbulos passe energia de alto padrão, que vai nascer na minha mente, o espírito, que vai refletir no meu perispírito e vai acabar moldando o corpo físico. E sabe qual é o melhor jeito de fazer isso? A prece, que todo mundo sabe, mas que pouca gente faz. Se nós enviarmos essa alta vibração através da prece, faremos essa limpeza, e se ela for constante, diária, nós teremos um efeito muito grande. O terceiro ponto, a religiosidade. Veja que eu não estou falando de religião. O exercício da religiosidade muda o nosso padrão psíquico, muda para mais, eleva. E isso gera energias salutares que combatem as forças internas que são capazes de conter, que promovem forças internas que são capazes de conter o Alzheimer. Isso é tão verdade que eu vi 2 estudos. Um feito em Nashville, com mais ou menos 64 pacientes, e outro feito em Tel Aviv, com 70 pacientes. Em Nashville, a maioria deles são protestantes, Estados Unidos. Em Tel Aviv, são judeus. E o estudo provou que o avanço do Alzheimer se dá de maneira mais lenta em quem tem a religiosidade desenvolvida, independente da religião. 4º ponto: aceitação dos processos da vida. Um estudo feito pelo Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, constatou que pacientes que não aceitavam o processo de envelhecimento tinham mais Alzheimer. Sabe aquela briga constante contra a ruguinha, vendendo o almoço para pagar procedimentos e não aceitando que está envelhecendo? Esse caso mesmo. E aqui também inclui processos de não aceitação de morte. Não que eu não deva chorar, ficar de luto, devo, e é necessário e saudável, mas não em excesso. A não aceitação das dificuldades que a vida nos impõe, dificuldades familiares, circunstâncias de toda forma. E como eu disse antes, o alto amor. E aqui a gente podia ir muito longe, mas o tempo está terminando. Ainda tem mais uns 40 minutos de coisa para falar aqui. Agora, a grande descoberta de tudo isso se deu num processo impressionante que a mim me fascina muito.
Uma das coisas que mais evita, que mais serve de profilaxia para o Alzheimer, sabe o que é? Leitura de poesias e de poemas. Os estudiosos descobriram que no nosso cérebro existem várias áreas definidas para cada ação. Quando nós falamos, nós usamos o hemisfério esquerdo. Quando nós cantamos, nós usamos o hemisfério direito. É tão interessante a gente ver nosso irmão Zé Lúcio, que é gago, conversando ele gagueja, cantando não. Por quê? Porque o problema da fala está em um hemisfério e o canto se dá no outro. Porém, quando nós aprendemos a memorizar, a recitar, ou no mínimo ler em voz alta a poesia, o cérebro não sabe se a poesia é fala ou música, porque os trechos todos, as estrofes, as rimas, soam como música, embora tenha palavras como fala. E não sabendo onde armazenar, o que é que ele faz? Armazena numa parte especial. E quando nós aprendemos isto, e começamos a gostar do que aprendemos, e aprendemos com amor, a coisa fica muito mais séria. Eu não entendia por que até hoje, eu lembro de letras das músicas que eu gostava, dos anos 80, dos anos 90. Às vezes eu passo 20, 30 anos sem ouvir uma música, eu ouço ela, mesmo em outra língua, eu lembro da letra. Estudando essas questões eu descobri. É porque eu gostava do que eu fazia. Eu gostava do que eu aprendia. E tudo que nós aprendemos por amor, o tempo não leva. E as coisas são tão interessantes, né? Que desde um mês eu estou estudando para fazer essa palestra. E há mais ou menos 3 semanas atrás, eu estava trabalhando numa parte do projeto que me permite ouvir música. Quando eu abro o YouTube lá para buscar uma música para ouvir, vem um vídeo de sugestão, que eu entro nesse vídeo, vi uma cena e fui pesquisar. Nascida nos Países Baixos, Yvonne Canters é uma musicista soprano, aquela que tem a voz mais aguda. Ela desenvolve um trabalho lindo, entretendo e ajudando pessoas com demência e Alzheimer através da música. E um vídeo viralizou no mundo, que emocionou todo mundo quando ela foi visitar o tenor Huddy nos Estados Unidos, que é um tenor muito conhecido, que desenvolveu, está em grau avançadíssimo de demência. E ela começa a cantar Ave Maria. E ele estava lá assim embaixo. Na segunda nota ele levanta e começa a cantar junto com ela. E canta a música inteira. Eu estou arrepiado só de lembrar. Isso demonstrando o quê? Que o que é aprendido com amor não se perde. Portanto, meus queridos, está nas nossas mãos prevenir ou até impedir a doença. Porque o que a ciência hoje sabe é que a formação dessas placas começam 20 anos antes da apresentação dos sintomas. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos de nós aqui já podemos estar em processo franco de desenvolvimento das placas e não sabemos ainda. Aí alguém pergunta, eu já posso desesperar então? Ainda não. Ainda não, porque Deus não quer ninguém sofrendo. Lembra dos estudos que muita gente tem o processo, mas não desenvolve? É por tudo isso que nós vimos aqui hoje. Mas a mais básica é que a dor que chega através da enfermidade seria dispensada se a gente aprendesse a viver. E para demonstrar isso, eu quero encerrar nos últimos 15 minutos que me restam, lendo aqui 2 cartas de 4. Eu peguei 2, resumi elas para dar o tempo.
que estão no livro Entrevista com os Espíritos, de Vera Lúcia Manizek de Carvalho, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Ele faz entrevista no plano espiritual com espíritos em várias condições. E em um dos capítulos, que eu não me lembro qual, não sei se o 3, o 6, ele faz entrevista com espíritos que tiveram Alzheimer. E de 3 principais cartas, um de um espírito bom, outro de um espírito mediano e outro de um espírito nem tanto, eu peguei as 2 extremidades por causa do tempo. O primeiro espírito entrevistado chama-se Antônio. Antônio, fale um pouco da sua doença. Bom, doenças nos trazem padecimentos, idosos sempre sentem diversas dores. Fiquei muito triste e preocupado quando comecei com os esquecimentos. Familiares também se preocuparam. Minha doce esposa tentava animar, consolar, dizendo que não era grave, que todos tinham esquecimentos, etc. Mas a coisa foi piorando. Meu espírito não estava doente, graças a Deus, e queria comandar o corpo. Uma comparação: o corpo era um barco, o espírito o leme, e a peça que os unia estava quebrada. Não obedeci o comando. Ainda bem que quando o corpo doente dormia, meu espírito saía. Olha que informação interessante. Encontrava-se com amigos e conversava com familiares encarnados que também se afastavam dos seus corpos físicos através do sono, e dessa maneira me refazia. O que a doença significou para você? O corpo físico adoece independentemente da nossa vontade e não temos escolha. A enfermidade, a dor foi para mim uma grande mestra. Compreendo agora que mesmo me esforçando para vencer minhas tendências nocivas, ainda restava um bocadinho de vaidade. Sofri por ser privado temporariamente disso tudo. Compreendi que pela dor, que tudo que nos foi dado pode ser retirado. Mas se algo foi adquirido pelo estudo, pelo esforço próprio, fica sem isso por algum tempo, não significa que tenha perdido. Recuperei aquilo de que havia sido privado da melhor maneira possível, sem a réstia da vaidade, e com muita gratidão aos familiares que cuidaram de mim com amor e dedicação. E como foi a sua desencarnação? Não vi meu desligamento, não notei nenhuma diferença, senti-me melhor e vi amigos. Dormi alguns dias e acordei num local que não conhecia. Conversei com eles, eles me explicaram que meu envoltório carnal morrera. E você? Voltou para o plano espiritual realizado? Não. Senti que eu poderia ter feito mais e melhor. Gostaria de ter voltado com mais obras úteis na bagagem. E você encarnado quando doente, tinha conhecimento do seu estado? No início sim. Depois a sensação era de que saía do ar, dormia para acordar. Não me lembrava de muitas coisas e foi aumentando a sensação de ausência. Mas tinha momentos que entendi estar doente. Sentia por estar dando trabalho e também me arrependi, empiedava dos familiares que estavam se privando de tantas coisas para cuidarem de mim. Você sofreu? Sim. Meu espírito sofreu preso num corpo sem lembranças e ação. Sofremos muito pelo espírito. Também senti outras dores e não conseguia reagir ou explicar. Às vezes, a sensação que tinha era como se estivesse anestesiado. E essa anestesia ia e vinha. Isso é, era um torpor, com dor e sem dor, muito estranho. Esforçava-me para sair dele, não conseguia. Era como se quisesse acordar sem conseguir. Teve motivos para ter passado pelo Alzheimer? Quando desencarnei, não quis saber o porquê de ter passado. Maravilhei-me com o plano espiritual e queria ser útil. O descanso forçado pela doença me fez querer ser mais ativo no trabalho. Não tive nenhuma doença mais grave, cuidei do meu corpo, não envenenei com nada que o prejudicasse, fui uma pessoa útil, adoeci e esse período foi muito importante para mim. Você quer acrescentar algo mais nessa entrevista? O doente de Alzheimer pode espiritualmente não sentir tanto reflexo da doença, afastar-se do corpo físico quando esse adormece e saber de tudo o que acontece, sentir de forma confusa outras dores e ter períodos conscientes num tremendo esforço do espírito em relação ao cérebro físico. Mas isso não ocorre com todos os doentes. Pode dar trabalho, mas ainda é o ser amado, e como todas as enfermidades, elas passam e um portador de Alzheimer, quando vem para o plano espiritual, se cura. Uns mais rápidos, outros uns mais demorados. 2 minutos? Pode? Só para falar. A outra? A segunda carta do espírito nem tão bom.
Ele começa o texto dizendo: Clarice me esperava no jardim de um posto de socorro no umbral. Cumprimentei-a com um abraço fraterno e ela se emocionou e explicou: receber um abraço é para mim um grande agrado. Tentou sorrir e completou: encarnada, não abracei ninguém com carinho. Gosta daqui? Gosta desse abrigo de amor no umbral? Perguntei. Nem sei como responder. Antes eu era fingida e dissimulada. Responderia que sim, que é agradável, etc. Ou orgulhosa afirmaria conhecer lugares melhores. Conheci sim lugares lindos, isso enquanto encarnada. Desencarnada, esse é o melhor que eu vi. Quem esteve no umbral acha que esse abrigo aqui é um paraíso. Você ficou muito tempo na zona umbralina? Sim, fiquei muito tempo, respondeu Clarice, suspirando tristemente. Achou justa a sua permanência lá? Aquele lugar é horrível. Escutei de espíritos que moram lá que eu merecia permanecer ali porque eu fui terrível. Achei injusto e me revoltei. O tempo passou e comecei a entender que era merecida a minha estadia no Vale das Sombras. Arrependi e fui socorrida. O assunto da entrevista é o Alzheimer. Você encarnada foi portadora dessa doença? Infelizmente sim. Estava com 69 anos quando comecei a sentir os sintomas. Morava sozinha. Fui casada 3 vezes e o meu último marido tinha ido embora havia 10 anos. Nenhum dos meus filhos queria me ver. Tive 3 e abortei 6 vezes. O meu filho mais velho não gostava de mim. O meu segundo filho me acusava de intrometer na vida dele, de infernizá-la, e não gostava que a sua mulher vinha em casa e me proibiu de vê-la. A filha caçula me tolerava. Ela vinha em casa, era religiosa. Creio que era esse o motivo de me visitar. Fiquei 8 anos numa clínica. Quando pude, infernizei a todos de alguma medida. Fazia-me aquietar. E alguma medida fazia-me aquietar. Às vezes, era amarrada em cadeiras, tomava remédios fortes para dormir. Meu mau humor e agressividade me tornaram uma pessoa doente e difícil. E era cuidado por obrigação. Gostaria de saber o que sentia quando estava doente. Muitas dores. Ficar amarrada me dava cãibra. Sentia muitas dores nas pernas, nas costas, no estômago. Tinha dores também nos dentes. Afinal de contas, eu era uma idosa. E você sabe por que foi doente? Perguntei. E tem que ter um motivo? Adoeci, pronto. A vida é assim, pensava desse modo. Mas aqui, pelo que eu tenho escutado, tenho motivos para adoecer. Dizem ter sido reações do meu abuso. Não sei. E você ainda sente remorso? Poderia responder a você que somente com uma palavra: sinto. Gostaria de complementar. Fiz muitas coisas erradas, para não dizer maldades. Recebi algumas reações de meus atos quando ainda encarnada, outras quando desencarnada. Com certeza terei que resgatar os restantes na minha próxima encarnação. O que você pretende fazer no futuro? Perguntei. Não sei. Talvez ir para um lugar melhor. Você aprendeu alguma coisa com Alzheimer? Nada. Como alguém pode aprender com esquecimento? Sinto-me uma lâmpada apagada. Como você sente vontade de melhorar, tornar uma pessoa agradável? Mais agradável talvez eu possa ser. A sensação de sentir que somos indesejáveis é ruim mesmo. E a entrevista continua, eu estou incomodado com o tempo. Mas aqui dá para a gente ter uma noção do resultado das nossas escolhas. O meio, ele depende da gente. E ele é construído no hoje. Lembra do que Chico disse? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que todo mundo pode começar hoje a fazer o novo final? Que a gente trabalhe isso através do conhecimento, para que esse mal possa ser mitigado. Afinal de contas, Deus não quer que ninguém sofra. Se nós aprendermos, não tem necessidade do mal. Que tenhamos todos um excelente resto de semana e que Jesus abençoe. Obrigado.